Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Estamos falando sobre Deus no meu trabalho e os princípios e valores que norteiam esta presença maravilhosa que vai nos fazer toda a diferença. São princípios e valores e fundamentos da nossa fé e da vida profissional também. Já falamos sobre dar a Deus as primícias, dar ações de graças por tudo, ter uma vida de integridade, dependermos de Deus para tudo, sermos amigos dele. E semana passada falamos sobre o tempo da visitação. Nós sabemos os tempos e as estações corretas que Deus está operando na nossa vida. Hoje vamos falar sobre a pessoa do Senhor Jesus. Quem ele é e por que nós temos que estar próximos dele. Então, se você está preparado, bora lá, vamos em frente. Cristo, o único soberano. Esse é o tema. Não poderia ser um tema melhor, não é? Você quer ser bem-sucedido? Você quer andar para frente na sua vida? Você quer ter proteção? Quer ter uma companhia? Você quer participar daquele plano celestial que Deus fez? Pois bem, busque, conheça, submeta-se, obedeça e honre ao único Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhuma organização, nenhum poder, nenhum sistema é maior ou melhor. Por isso nós temos que saber diferenciar bem quem é o Senhor Jesus Cristo e o que devemos a Ele e quem são os valores dessa terra, os seus poderes, que nós precisamos conviver. Mas calma lá, tudo no seu devido lugar e com a sua devida honra, não é? Contra Cristo ninguém pode, ninguém se iguala. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 30, tem uma palavra simples, versículo pequenininho que diz: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ninguém, nem o maior poderoso computador, nem as organizações desse mundo, nada se comparam, mas assim, nada, poeirinha, são nada diante do Senhor. Para isso, né, para nós vivermos nessa intensidade de dependência dele, nós temos que renovar a nossa confissão diariamente. É o que o Senhor quer, né? Confessarmos a ele o quanto dependemos dele para que nossos caminhos sejam dirigidos na sua direção. Não deixe se enganar pelas luzes e pela pirotecnia desse mundo, que vem encher a nossa cabeça e dizer que Deus é pequeno e que esse mundo é grande. Tudo aquilo que vem do homem é passageiro. Tudo aquilo que vem do diabo é mentira e engano. Às vezes isso troca, não é? Ou se mistura para nos confundir, né? Pode ser que tenham coisas que venham do homem que também seja mentira e engano, e a gente vê tanto disso, certo? Bom, aí quando isso acontece, nós passamos a duvidar de Deus e a crer no inimigo. Nos submetemos ao medo e ao desânimo e nos prostramos diante do cenário apresentado pelos homens e pelo inimigo. E isto não é para acontecer, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, ele estará ali conosco, não é? E mais, a gente acaba fazendo opções erradas, rejeitando a bondade, a graça, o plano, o amor de Deus, em troca de quinquilharia que esse mundo nos oferece. Vocês querem ver? O próprio Jesus contou uma parábola falando do final dos tempos. Ele foi na casa de um homem e o homem disse assim, estava com ele à mesa e diz: feliz aquele que participar do banquete no reino de Deus. Isso está em Lucas capítulo 14, versos 15 a 24. E Jesus falou: sim, feliz, mas eu vou responder para você. E ele contou uma parábola. Olha só que terrível. Certo homem, disse Jesus, preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. E ainda outro disse: acabei de me casar, não posso ir. Desculpas, desculpas, desculpas diante de um convite de um homem tão importante. Então o servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou muito incomodado com o desprezo dos seus convidados e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade, convide os pobres, os aleijados, os cegos e mancos.
Vá também pelas estradas e junto aos mais humildes e insista com eles, para que eles entrem e venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que coisa terrível. Certamente ele estava falando do povo de Israel, que também rejeitou a Cristo, o convite de Deus para que Jesus fosse o seu Messias. Mas isso se aplica a nós também. Jesus oferecendo um banquete tremendo. O convite é do próprio Deus e do próprio Jesus, para que nós entremos e ceiemos com Ele, como diz lá em Apocalipse, e Ele conosco. E nós falamos, não, sabe que eu estou ocupado, cara, eu preciso dar uma resolver, preciso consertar meu carro, eu preciso namorar, eu preciso sair, eu preciso passear, eu tenho meu lazer, e a gente fica aqui encebando, e o Senhor tem um convite eterno para nós, um convite para as nossas almas, para a nossa vida, para que a gente dê certo, e a gente despreza isso e fica guardando valor para as quinquilharias desse mundo. Diz o Senhor Jesus, buscai primeiro sempre o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. Prioridades distorcidas, distrações, cuidado, não permita que as portas pelas quais você orou tanto, às vezes você pede, Deus, abre uma porta do meu emprego, aí Deus abre a porta do emprego, aí você esquece dele, porque você está muito ocupado trabalhando no emprego que ele te deu. Ou Senhor, me arruma uma esposa, um esposo, e depois você se engaja e se esquece de Deus e que Ele que abriu essa porta para você. Bom, quem é esse Deus? Quem é esse Jesus Todo-Poderoso? Não é? Esse que nos convida para um banquete celestial eterno, não é? Que começa aqui na terra. Não é? O Senhor Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, já começa aqui e vai viver por toda a eternidade. Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso manifesto a nós, Deus conosco, ele é o caminho, ele é a verdade, só ele é a verdade, ele é a vida, ele é a única porta, ele é a porta para todo bem. Ele é o Pai das luzes, todo dom perfeito vem dele. Ele é o único pastor verdadeiro. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o princípio e o fim. Sem ele, nada do que foi feito, do que foi criado se fez. Ele estava lá no princípio da criação de Deus. Esse Deus eterno está fazendo um convite para você. Abra os seus ouvidos, abra o seu coração. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Diz o Salmo 47 que os portais eternos se abriram para quando Cristo voltou ressurreto para a presença de Deus. Os portais se abriram para que entrasse o Rei da Glória, não é? O Senhor dos Exércitos. Seu nome, é poder, todo poder. Ele é fiel, ele é verdadeiro, não é? Tudo isso é o Senhor Jesus, tudo isso faz parte do caráter do Senhor, das virtudes do Senhor, das riquezas do Senhor. E ele nos convida para um banquete no céu. E ele falou ainda assim para os seus discípulos, eu desejo muito participar dessa ceia lá no céu com vocês, quando ele está fazendo a última ceia com seus discípulos. Você já recebeu um convite de alguém que você não conhece e que parece pegadinha porque é uma pessoa tão importante ou uma organização importante? Eu já. Há uns anos atrás, eu recebi uma mensagem num e-mail me convidando e me presenteando e me reconhecendo como um pioneiro da ONU. Eu não fiz nada para a ONU, eu só participo lá porque eu entendo que isso pode ter relações boas para o meu negócio. E eles acharam que o trabalho que eu fiz com as mulheres pescadoras da Ilha do Marajó, coletando sementes, coisas sustentáveis que eu trabalho há anos, décadas, não é? E foi reconhecido, eles acharam o máximo. Então eles me reconheceram, me mandaram convites, me mandaram passagem, me reconheceram lá em Nova York. Uau, que coisa, puxa. Mas o que eu quero dizer é que um convite humano com esse tamanho, de nos reconhecer já é algo importante. Imagina um convite divino vindo do próprio Deus, não é? Quem está nos convidando a cear? Eu vou ler 2 textos aqui fantásticos que foram descritos pelo apóstolo João quando ele viu a presença, quando o céu se abriu e ele pôde ver quem é o Deus a quem ele servia, a quem nós servimos. Eu vou ler. Então disse João o apóstolo, eu olhei, vi uma porta aberta no céu e uma voz disse, suba para cá
e eu lhe mostrarei o que vai acontecer depois destas coisas. Ele está falando das coisas do fim, dos tempos que nós estamos vivendo agora. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito Santo e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono, Deus Pai, brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônia, que são pedras de cores avermelhadas. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda, que é verde esverdeado, circundava seu trono. E ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Olha que tremenda essa visão, meus amados. Nós vamos ver isso face a face, não é? Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. Meu Deus, como será isso? Que visão terrível! Diante do trono haviam também 4 seres fantásticos, semelhantes, um semelhante a um leão, outro semelhante ao boi, o outro tinha o rosto de homem e o quarto era como uma águia em voo. Uau, o que é isso? Seres celestiais. Dia e noite eles repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que ainda virá. Quando tais seres vivos proclamavam glória, honra e graças ao que está sentado no trono, também os 24 anciãos se prostravam e adoravam ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: só tu és digno, ó Senhor, nosso Deus, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Que tremendo, queridos! Mas espera um pouquinho, isso aí está falando do Deus vivo, Deus poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E daí o que aconteceu? Capítulo 5, esse foi no capítulo 4, capítulo 5 de Apocalipse. Então na mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele Deus Todo-Poderoso, não é? Que tinha aparência como de um relâmpago, vi um livro, escrito por dentro e por fora, estava lacrado com 7 selos. Esse livro, queridos, é o livro do julgamento de Deus e dos acontecimentos do fim de todas as coisas iam ser abertos, só que ninguém conseguia abrir isso, é o que diz aqui. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Ninguém tinha este poder e nós vamos entender daqui a pouco por quê. Então, João fala: comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja ali está o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, que conquistou a vitória. Ele sim é o único digno de abrir o livro e os 7 selos, porque ele venceu a morte, porque ele foi condenado injustamente, porque ele veio e entregou a sua vida por nós. E por causa do seu sacrifício, nós estamos vivos agora e podemos cear com ele. Então, vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava vivo em pé entre o trono e os 4 seres vivos e no meio dos 24 anciãos, disse João. Ele foi à frente, recebeu o livro daquele que está sentado no trono. Quando o Senhor Jesus recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Olha só a comoção que houve no céu. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. Por que as orações do povo santo? Porque enquanto nós oramos, isso tudo está sendo guardado em taças para serem apresentadas diante do Cordeiro, porque essas orações são orações de petições, de intercessões, de clamor, de pedido de perdão, e nós levamos a Deus tudo isso através do Senhor Jesus Cristo, e por causa disso, elas são apresentadas diante do Pai. E foram apresentadas, e eles, aqueles seres, entoavam um cântico novo com estas palavras: só tu és digno, Jesus, de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e as fizeste um reino de sacerdotes para nosso Deus,
e elas reinarão sobre toda a terra. No reino de Deus não há qualquer tipo de separação, todos somos iguais diante dele, toda tribo, raça, língua, nação foi levada e foi comprada pelo sangue de Cristo, aqueles que o recebem, que aceitam o seu convite. Então, olhei novamente, disse João, e ouvi as vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos que cantavam bem alto, dizendo: digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meu querido, esse é o Jesus que você serve. Não troque o convite do Senhor por quinquilharias, por convites baratos. Não deixe a sua vida se perder no meio dos compromissos que adiam ou rejeitam o convite do Senhor. E aí, olha, para encerrar, o João diz: depois ouvi todas as criaturas no céu. Veja que ele tinha ouvido primeiro aqueles seres, depois os anciãos, depois os anjos todos, seres vivos no céu e na terra, diz aqui, e debaixo da terra e no mar cantarem louvor, adoração e honra, glória e poder pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, Jesus Cristo, para todo sempre. E todos disseram amém, se prostraram e adoraram. E assim termina o capítulo 5 de Apocalipse. Meu querido, por favor, se você quer ser alguém bem-sucedido na sua vida, no seu trabalho, aonde você for, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ele é tudo isso e muito mais. Isto aí está descrito nas palavras de João. Ele pode descrever desta maneira, mas certamente, se nós o adorar, nós vamos ter outras maneiras de expressar essa grandeza, de louvar ao nosso Deus. Você tem esse privilégio e eu quero orar com você agora. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, quem somos nós para o Senhor nos lembrar de nós e nos fazer um convite tão precioso para participarmos do teu plano eterno de resgate, de salvação, Senhor, para as nossas almas, nós que temos nada ou tão pouco para te oferecer, Senhor, nós queremos te oferecer tudo, a nossa vida integralmente, Senhor, e diante de ti reconhecer que só tu és Deus. E por causa disso, Senhor, nós nos prostramos como estes se prostraram, Senhor, para que o Senhor faça vir sobre nós o que está no teu coração, não pelos nossos méritos, mas porque o Senhor quis assim, é o teu querer abençoar aqueles que são teus. Então nós recebemos isso sim, Senhor, nós não rejeitamos como aqueles rejeitaram, estamos aos teus pés e fazemos coro, fazemos voz com estes seres celestiais tão poderosos e nós tão pequeninos, mas nós somos, Senhor Jesus, as nossas orações são como incenso que estão nessas taças e são levadas a ti. Que esta oração que eu tenho feito agora com meus irmãos suba a ti, Senhor, esteja diante do teu trono e seja ouvida pela tua graça e misericórdia. Abençoa os teus filhos, abençoa as suas famílias e que eles sejam bem-aventurados, felizes, Senhor, contigo em tudo que fizerem e tudo que caminharem, todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, queridos. Se você gostou dessa palavra, se inscreva no nosso canal, curta aí, mande seus comentários e as suas dúvidas, espalhe, envie essa mensagem para os seus queridos, para que eles conheçam a esse Jesus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, que um dia, muito em breve, vai vir para nos levar para a sua glória neste banquete eterno. Graças a Ele. Deus te abençoe.